Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lex Talks, o seu canal de inovação jurídica. No episódio de hoje, vamos falar sobre o design no mundo jurídico. Nossas convidadas vão contar como o legal design e as metodologias ágeis estão transformando a maneira que o jurídico entrega o seu serviço. Chegamos ao 8º e último episódio da primeira temporada do Lex Talks, o nosso canal de inovação jurídica, e eu não poderia terminar essa primeira temporada sem falar sobre legal design. E mais, eu não poderia falar sobre esse tema sem ter como convidadas aqui quem está liderando o debate sobre o tema no Brasil e no mundo. Então, hoje com 3 convidadas especiais, Gisele Ueno, ela que é founder da HiLaw e da Bryan Law. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, Bruno. É um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre o legal design e os cenários, não só brasileiro, mas também fora do país. Vamos lá. Legal. Temos também a Thaís Munarito, ela que é advogada e head de projetos da HiLaw. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui. E a Bárbara Teruel, ela é advogada sênior na Mondelez, uma empresa aí que é fera na inovação, no jurídico, em todas as áreas. Enfim, seja bem-vinda. Obrigada, Bruno, pelo convite. É muito legal estar aqui para debater sobre legal design, que é uma coisa que a gente gosta muito na Mondelez, com a Gisele e a Thaís, que são aí super à frente desse tema. Legal, vamos começar já pela Bárbara. Então, Bárbara, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados contarem um pouco, brevemente, sobre a sua trajetória, quem é a Bárbara. Então, conte para nós, hein? Bom, eu tô no mundo jurídico aí já faz 10 anos, mas eu sou lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Comecei atuando lá em escritório e por ter ido fazer mestrado no interior de São Paulo, acabei indo para o mundo corporativo em São Paulo e fui transferida para Curitiba. Gostei dessa cidade com clima londrino, frio e chuvoso. Estou aqui há 6 anos, fiquei 1 ano e 4 meses numa outra companhia e na Mondelez eu já estou há 4 anos. Comecei no jurídico tributário e no ano passado tive a oportunidade de vir para a área de contratos. E já no tributário a gente já começou fazendo algumas inovações, eu já comecei atuando nessa frente de inovação e pude continuar esse trabalho aí na área de contratos, então tem sido uma jornada bem bacana que a gente tem dentro da Mondelez. Legal. E Bárbara, uma curiosidade aqui da minha parte. Com relação ao tema inovação, é algo que sempre te acompanhou? Então você sempre teve esse interesse? Ou foi ali quando você chegou na Mondelez que você conheceu esse mundo e começou a se interessar? Não, eu sempre gostei de inovação, desde a minha primeira oportunidade já, como advogada formada, eu tive uma pequena experiência na área que era back-office na época, hoje a gente chama de legal ops, então já pensando em melhorias. Já no meu mestrado eu fiz a minha dissertação sobre crowdfunding, que já era também uma coisa totalmente nova e disruptiva, então sempre veio me acompanhando. Que legal. Thaís, conte agora para nós quem é a Thaís. Quem é Thaís na fila do pão, Eu sou advogada, trabalhei também um tempo em corporativo, trabalhei no Grupo Positivo, o início da minha carreira, minha formação, estava na faculdade já trabalhando na área. Tive um curto período de tempo em que eu trabalhei em escritório de advocacia também, mas eu sempre me identifiquei mais com o corporativo e, enfim, foi onde conheci a Gisele também. E nesse meio tempo, nessa nossa parceria, resolvemos trabalhar. Ela me convidou para trabalhar na HiLaw também. Entrei na Hi, enfim, me apaixonei por tecnologia, por inovação no direito. Então, unindo esses 2 mundos dentro da carreira jurídica, comecei a me identificar cada vez mais com essa parte de gestão, gestão de projetos também, implantação de tecnologia, mapeamento de fluxo. Esse mundo também do design foi bem apaixonante para mim. E, enfim, busquei sair um pouquinho, tirar o pezinho fora, digamos assim, da técnica em si do direito e passei a estudar gestão de negócios. Então, fiz uma especialização em gestão de negócios, projetos
E hoje também estou mais imersa nesse mundo de negócios, de projetos, onde eu estou super me identifiquei, gosto muito. E estou cursando também agora um MBA na USP relacionado a dados, ciência de dados e analytics. É bem técnico, é algo que está assim, me movimentando muito para assim, estudar algo totalmente diferente dessa zona de conforto, enfim, mas está me motivando bastante, eu tô gostando muito. Então, são essas carreiras, né? Essa multidisciplinariedade que está agregando bastante, eu estou me identificando, mais até tanto quanto a carreira jurídica como advogada, né? Que legal. Algo que eu tenho gostado muito com relação a esses movimentos na área jurídica, que tem tornado mais democrático no sentido assim, que não é mais só um perfil técnico jurídico que acaba tendo espaço, né? Então, você vê hoje em dia em empresas, em escritórios e legal techs, enfim, pessoas que têm essa vertente de gestão, tecnologia e inovação sendo referência, né? Então, isso é muito legal e eu gosto muito porque, assim a gente não perde talentos, né? A área jurídica não perde pessoas que vai se desestimular com aquela advocacia tradicional. Então, bem legal, me identifiquei bastante. Vai agregando, né, Bruno? Exato, vai agregando. E Gisele? Conte aí, Gisele Ueno, para quem já, né, a maioria conhece, mas para quem não conhece. Legal, muito bom poder ouvir um pouquinho também, né, do background aí da Bárbara. A Thaís é minha sócia hoje na RAI, então a gente divide muito a gestão desses projetos, né, e é muito importante contar com essa visão. E hoje, principalmente com os clientes que a gente tem, tanto escritórios quanto departamentos, trazer uma visão de dados, de estruturação mesmo, que é isso que acaba movimentando a inovação, né? Eu trabalho com inovação desde 2012, na verdade, eu sou advogada desde 2007, né? Já dá para denunciar aqui pela idade. Mas eu trabalhei muito com corporativo, então também tive uma carreira de 10 anos em corporativo, como gerente de contratos, trabalhei como advogada na área de inovação. E sempre gostei muito já de conectar com inovação aberta, né? E foi aí que, de fato, eu me identifiquei um pouco e fui morar no Vale do Silício em 2017. E foi lá que eu conheci o Legal Design, que é o tema de hoje, né? Que a gente vai falar aqui no podcast, com a professora Margaret Hagan, em Stanford. E visitei o laboratório, tive a oportunidade de conversar com ela. Hoje, inclusive, a gente dá uma aula, né? De Legal Design, um módulo de Legal Design para um curso da PUC, inclusive Paraná, na área de Legal Ops. Então é um prazer assim, a gente poder participar e estar mais próximo de quem lidera esse movimento no mundo todo, né? E aí de lá para cá, de 2017, do Vale até agora, a gente vem trabalhando com Legal Design aqui no Brasil. Então são mais de 6, 7 anos aí na estrada. Bom, não conheço muito aprofundado, né, Legal Design, mas me parece que falando em 2017, vocês liderando debate praticamente pioneiro aqui no Brasil, né? Lá atrás, em 2017, já era comum falar sobre isso ou não? Não era comum, Bruno. De fato, aqui no Brasil, a gente não tinha iniciativas de Legal Design. A gente, na verdade, trouxe o tema. A primeira aula que eu dei de Legal Design mesmo foi em 2017, no próprio Grupo Positivo, no MBA de Direito Corporativo, eu lembro. E que eu levei post-its para aula, os advogados ficaram todos assim assustados e falaram, uau, o que ela está querendo fazer com isso aqui, né? O que tem a ver isso com o direito corporativo? E pensar no Design Thinking, que é já um pouquinho entrando no nosso tema, é a base da metodologia que carrega o Legal Design, né? Que é essa visão mesmo de pensamento e construção com a usabilidade. Então, você tornar algo usável, algo factível, é uma função do design. Então, até mesmo na construção da cadeira, que todo mundo acha que o design é aquele cara que constrói uma cadeira bonita, que desenha uma cadeira, é o cara que desenha alguma coisa. A gente também desenha, a gente desenha o direito, a gente redesenha o direito como ele foi, né? Como ele era e como ele é hoje. Então, foi aí que a gente trouxe um pouquinho dessa questão da metodologia e começou a trabalhar mesmo, de fato, conectado com outras situações aqui para o direito. E isso foi, de fato, pioneiro, né? Em 2017, 2018, a gente já estava fazendo workshops. O primeiro que a gente fez foi com a Philip Morris, aqui em Curitiba, inclusive. E depois de lá para cá, a gente não parou mais de fazer projetos
conectados. E o legal design, como a gente sempre conheceu e sempre aplicou, era muito mais do que a questão visual, que é um tema polêmico aqui também, que a gente vai abordar, né, Bruna? Sim, sim. Quando a gente fala em design thinking, a gente está falando uma metodologia em que a gente trabalha com o cliente no centro, né? Então a gente constrói tudo pensando no cliente. A gente falando em legal design é a mesma lógica? A gente sempre pensando em quem vai consumir aquele produto e serviço? Sim, na verdade, o UX, né, User Experience, a experiência do usuário, ela sempre vai permear qualquer desenvolvimento em design, né? Mas o design, ele tem várias frentes em que a gente pode ver os pontos de contato com o cliente, a gente pode ver a experiência que o cliente tem em cima disso, a gente pode construir produtos pensando no cliente. Então, de fato, a gente tem muito essa visão, só que a gente não fala só do cliente, a gente fala também do usuário. Né? Legal. Porque nem sempre quem compra é quem vai usar. Então a gente tem que sair um pouquinho dessa questão só da experiência do cliente e começar a olhar um pouquinho a experiência do usuário mesmo. Então quem compra um software, por exemplo, para o jurídico, nem sempre é quem vai usar. Então quando eu vou fazer um projeto de experiência, eu tenho que fazer entrevistas com quem é o usuário. E aí começa a complexidade dos projetos, né? Desenvolver mapas de fluxos, de atendimento ao cliente interno, e tudo isso a gente aprende do marketing, vai trazendo de outras áreas, inclusive, para agregar para o jurídico. Então, não só departamentos jurídicos, mas escritórios podem adotar o legal design, até recomendado, mas também pensando numa visão mais ampla do que ele pode entregar, né? Então, é uma filosofia mesmo, é uma forma de pensar. Sempre que a gente trabalhar um produto, um problema, é trazer sempre o usuário no centro, né? Então, isso é o nosso lema também, né? Legal. Alguns episódios atrás, nós estávamos aqui com a Jane e com o Fabiano e a gente falou muito sobre essa diferença do usuário, né, e de quem vai pagar pelo software, né? E aí eles comentaram que às vezes acontecem algumas situações, por exemplo, dentro de escritórios que não se atentam, né, à questão do legal design ou não recebem a consultoria e a assessoria necessária e acabam adquirindo um determinado software sem, né, participar ali o seu usuário, que é o cliente interno deles, né? Se vai ter facilidade para utilizar ou não. E aí o que às vezes a gente acaba vendo é escritórios que têm software, que não utilizam tudo que o software pode oferecer. Exato. E o pior, querem trocar de software, gastar mais, né? Porque acha que não atende. Quando no final do dia o ponto não é esse em si, né? Então aí a gente já começa a mostrar um pouco da relevância, né? Do legal design para dentro do jurídico. Antes da gente entrar num tema mais polêmico, né, legal design e visual law, Bárbara, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente algumas iniciativas que vocês têm feito internamente com o tema legal design ali para as pessoas entenderem na prática, né, como que o jurídico interno pode utilizar. Por óbvio que algumas coisas vão se aplicar por analogia a escritórios, mas a gente também pode falar um pouquinho mais sobre escritórios, né, Gi? Eu acho que o mais importante que a gente pensou na Mondelez, o primeiro era aproximar o jurídico do negócio. Porque e hoje é muito legal a gente ver os nossos, principalmente eu que sou consultivo, né, e sou BP de contratos, ver eles falando, nossa, o jurídico nunca foi tão nosso parceiro, a gente nunca teve o jurídico tão à mesa nas negociações. Então, como a gente aproxima esse jurídico? Qual é a primeira barreira que a gente tem que eliminar? Linguagem. Não adianta eu ficar falando juridiquês, né? Qual é a outra barreira? Simplificar a forma de falar com o meu cliente, não ficar exigindo que tudo seja feito por e-mail, né? Vamos resolver as coisas por Teams, que é o canal que a gente usa. Vamos criar um SharePoint para compartilhar documentos. Vamos criar modelos de formulários. Até isso foi desde o Legal Ops até o time de Techs, né? Toda vez tinha que vir pedir uma CND, que eu era tributário antes, né? Vamos colocar, então, as CNDs atualizadas nessa pasta, criar dentro da intranet, um canal do jurídico com a nossa estrutura, para daí, né, colorido, né? E aí a gente fala um pouco do visual law também, mas, assim, mudar principalmente o nosso jeito de atuar com o nosso cliente. Foi a primeira barreira que a gente teve que eliminar de inovação. E aí, aos poucos, a gente, com essa aproximação, a gente também conseguiu, né? Teve um projeto
que é da Mondelez, que é o Desembala, que não é um projeto de legal, mas legal foi convidado para participar. Então, isso mostra também que foi todo esse nosso trabalho. E aí, a gente começou também dentro do jurídico ver o que a gente precisava melhorar dos nossos processos e fomos, né, para a inovação aberta, fomos buscar fora, vimos o que a gente podia fazer dentro, mas a gente também foi buscar para fora. Isso é bem legal. Para quem está assistindo, né, às vezes pode ter a percepção que esse tipo de procedimento interno possa ter pouco impacto no resultado ou na organização, mas tem muito impacto, né? O quanto de atrito que existe, tanto de comunicação, quanto de a informação chegar no tempo correto, pelo canal adequado, né? Você manda lá por e-mail, a pessoa tá com 1000 e-mails atrasados, vai demorar um pouquinho para te responder. E às vezes é necessário uma comunicação bem dinâmica, né? Então, é importante a gente olhar para esse aspecto também. Antes da gente falar um pouco sobre o legal design, indicadores, falando em consultivo e contencioso, Gi, queria te pedir assim, vamos diferenciar aqui ou, né, explicar, né, visual law e legal design. São a mesma coisa, não são a mesma coisa, enfim... A gente pode fazer aqui um breaking news. E aí começa. É importante diferenciar e é importante colocar os entregáveis de cada tipo de design, né? Então, quem é design de formação, trabalha com design de serviço, por exemplo, não entende como os advogados usam, né, a tradução do legal design ou do design thinking como só a questão visual, né? Que é o design gráfico, que é o design visual. Mas a gente tem o design de produto, a gente tem o design de serviço, a gente tem o design de sistemas, né? Então, tudo isso pode ser entregável dentro dessa esfera do legal design. O legal design é muito amplo, né? E a entrega, o ganho que a gente tem usando o legal design, ele vai muito além da questão visual, né? O visual, ele é a pontinha do iceberg ali que vai talvez traduzir tudo que a gente produziu, né? Tem alguns cases que a gente trabalha primeiro o design de serviço em termos de desenvolver fluxos, analisar problemas, analisar soluções, né? Ou então analisar no consultivo ou no contencioso de forma estratégica. E aí depois disso a gente vê que a solução poderia ser algo visual, poderia ser algo de comunicação, poderia ser um canal de comunicação com o jurídico, por exemplo. Então, a solução nem sempre ela é gráfica e nem sempre ela é visual. Eu posso ter um design de sistemas. Então, eu vou fazer um legal design numa empresa. Primeiro, eu tenho que saber todo o contexto jurídico, né? Então, quem é legal designer, ou se denomina, eu não gosto de usar esse termo, né? Eu acho que é um título desnecessário. Para quem é designer de formação, é totalmente desnecessário você dar rótulos, né? Mas o advogado gosta de uma pompa e gosta de aparecer, né? Então, a gente tem que dar um nome para as coisas e para as pessoas, né? Um cargo. Então, as pessoas colocam a legal designer, né? Então, ótimo, a pessoa é legal designer, mas ela tem que ter a visão dos dois lados. Então, não adianta simplesmente ela ser um advogado com noções gerais de design gráfico, porque vai ficar feio, né? Você pode ir se aprimorando nisso, fazer cursos, etc. Mas não é a tua formação. Ou você é formado nas duas faculdades e, de fato, você tem isso no teu DNA, ou você é um advogado que atende o tema, que conhece o tema e que sabe como aplicar ou como contratar, enfim, mas que está aberto para a inovação. A inovação, como a Bárbara comentou aqui na Mondelez, é inovação já aberta, ela já está buscando fora também, porque não dá para fazer tudo dentro de casa. Né? Bem que a gente gostaria de ser um super-herói aqui e resolver tudo, mas eu acho que é importante trazer isso. Tem uma diferença grande, o legal design é muito mais amplo e o design visual está dentro dessa cadeia. Então, a gente é especialista na High Law, por exemplo, em design de serviço. A gente trabalha muito projetos maiores, projetos que envolvem jurídicos internos, escritórios grandes que depois querem implementar projetos de inovação, que querem fazer planejamento de inovação, que querem entender como que os sistemas se conversam, né? Não é contratar um sistema só com o olhar dos sócios ou só com o olhar financeiro, é atuar dentro do Legal Ops para poder mapear o que de fato o jurídico necessita e priorizar isso. Então, o Legal Design tem muito essa função.
E aí depois eu acho que era legal até a gente comentar como a gente coloca isso em prática, porque o design é muito imersão. É muito você descobrir problemas, é você imergir na questão do problema e pensar em soluções. Mas aí você pensa em soluções e ok, quem vai construir isso? O próprio time, ou do escritório, ou do departamento. Então a gente precisa de metodologia para executar esses projetos. Que daí não é o legal design que vai resolver. Legal. Ele ajuda até aí, né? Não Sim. resolve todos os problemas. Ele vai até aí, mas depois a gente tem que ter um acompanhamento disso. Legal. A Gi trouxe algo super importante, né? Metodologias ágeis. E aí você deu um spoiler para nós de que não é a mesma coisa que legal design. Thaís, como que a gente aplica a metodologia ágil dentro de um jurídico e o que ele pode agregar ali de valor? Você sabe que eu vou contar uma que eu fiz, assim, a gente gosta de contar sucesso, mas tem que contar insucesso também, né? Um tempo atrás, quando eu trabalhava dentro de um escritório, eu estava ali liderando a área de inovação, enfim, e aí a gente sempre tentava fazer algumas coisas diferentes, enfim. E aí eu li um livro que era o Design Sprint, né? E fiquei super empolgado. Nossa, vou chegar dentro do escritório e vou aplicar o Design Sprint. Uma receita de bolo, né? Não, gente, eu começava a falar, eu não conseguia explicar, era novo no tema, né? Não conseguia explicar o fundamento. Eu sei que, assim, foi um desastre porque não estava preparado para aquilo, né? E não tinha apoio de pessoas que tinham esse preparo. Mas foi super legal porque a galera ali super me apoiou. Nossa, que bacana, tal, enfim, né? Valeu o incentivo. Mas conte para nós, né? Metodologias ágeis dentro do jurídico. É a forma como a gente executa, digamos assim, as ações que a gente mapeia. Então, o legal design, só trazendo também essa diferença, né? O legal design e metodologias ágeis são diferentes. Então, o legal design tem toda essa filosofia, essa imersão, vem muito desse design thinking, né? Dessa pesquisa, de entender o usuário, de mapear o problema, de entender esses pontos de contato, dessas soluções que a gente busca, né? E desenvolve. E a metodologia ágil, ela vem para a execução disso tudo. Então, nós temos vários projetos em que a gente entrega ali a receita e depois eles precisam desse apoio para, né, fazer o bolo, digamos assim. E o ágil vem para isso, né? Mas, como a gente, trazendo também o Visual Law, ele tem muito também essa dinâmica e o propósito de dar acesso à informação de uma forma mais simplificada, né? O ágil, quando a gente aplica para o jurídico, a gente também precisa fazer essa simplificação, né? Então, é uma metodologia que vem da área de tecnologia, né? Enfim, você, quando leu esse livro Sprint, você sentiu o impacto, né? Opa, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Não, eu já saí prometendo para os sócios, já não, em uma semana aqui vou resolver todos os problemas. Como que você vai falar ali para um time que, de certa forma, é um pouco formal, que nós vamos criar grupos de trabalho denominados squads. Então, começa por essa adaptação, né? Trazendo o ágil para o jurídico, a gente faz alguns ajustes de nomenclatura também. Então, ao invés de chamar squad, a gente chama de comitê, né? As sprints, que são os períodos, né, de tempo que a gente desenvolve, né, que a gente estabelece as ações, as tarefas, né? O backlog, que é a lista de tarefa para execução, a gente denomina de plano de ação, de tarefa, de pendência, né? E assim por diante. Dentro, né, da metodologia ágil, tem outras frentes, como o legal design tem essa frente de Visual Law, tem o design de serviço, design estratégico de produto e assim por diante. No ágil também a gente tem, né? A gente utiliza muito o Kanban para facilitar a dinâmica em relação à execução, à organização disso tudo. Então, é uma metodologia que vem mesmo para a gente poder executar o que a gente traz nesse mapeamento aí dessas melhorias. Eu achei bem legal isso que você falou com relação a gente trazer as nomenclaturas para a realidade das pessoas que estão acostumadas, né? Porque senão a gente acaba com os termos mais afastando, né? Do que trazendo a pessoa junto para executar aquele projeto, né? E tem mais um ponto, né? Metodologia ágil é um guarda-chuva de outras metodologias. Então, quer dizer, nem sempre a gente vai adotar só o Scrum, por exemplo, ou só o Kanban, ou só
OKRs, né? Que são metodologias para indicadores e começar a medir resultado e planejamento. Então, tem projetos que a gente vai usar um pouco de cada. Tem projetos que você vai mesclar, porque você sabe que dentro do jurídico você não vai ter 100% de adesão, né, num Lean, por exemplo, que é um processo muito mais fabril, muito mais chão de fábrica, de economia e etc. Que as pessoas falam, vamos usar o Lean para o Legal, Lean Sigma, Six e etc. Na verdade, nem sempre se encaixa para o jurídico. Então, a gente tem que ter muito background mesmo, muito repertório de projetos que deu certo, que deu errado, assim como no teu caso aí da Sprint, a Sprint que tá dentro do guarda-chuva da metodologia ágil, mas saber adotar ou até mesmo mesclar algumas, porque não é proibido fazer isso, né? Então a gente sempre começa pelo legal design, a Highlaw sempre fez isso, mas aí a gente começou a entrar dentro da execução porque muitos jurídicos e escritórios não conseguem absorver a execução sem um acompanhamento profissional. Então, por isso que a gente tem pessoas que, hoje, especialistas em gestão de projetos, como é o caso da Thaís, para tocar esses projetos no dia a dia mesmo. Para depois que a gente pegou na mão, né, estão engatinhando, pegou na mão, aí você solta o projeto, funciona. Senão a inovação vai por água abaixo, daí que não funciona, a inovação não é boa, né? E um super projeto todo estruturado, cheio de soluções incríveis, não é aplicado por quê, né? Então, a metodologia ágil vem para isso também. Sim. E como um princípio, né, Gi? Você falou tanto aí dessa adaptação, essa acessibilidade da informação, e enfim. A gente precisa ter essa gestão mais ágil para simplificar. É bem legal isso, porque se a equipe, a empresa, o jurídico não está preparado, né? Acaba não tendo o acompanhamento adequado, aquilo pode ir para o final da fila, porque tem outras coisas que são urgentes, importantes, né? Eu preciso apagar incêndio e aí a gente sabe o que acontece, né? Bárbara, dentro de tanto escritórios de advocacia que tem uma gestão mais profissionalizada, mas obviamente que dentro de empresa, sempre estamos olhando para custo, né? Sempre olhando ali, enfim, né? Para melhorar a lucratividade, enfim, da área. E obviamente que dentro de empresas, imagino que tem uma pressão muito grande de diretoria, enfim, né, para entregar o resultado que se precisa. E, obviamente, não só o jurídico, todas as áreas acabam sendo impactadas, né? Já ouvi de várias pessoas que trabalham tanto em escritório de advocacia quanto em empresas, quando a inovação, essa mentalidade de inovação colaborativa não vem da alta gestão, acaba tendo muita dificuldade, né, em vender, entre aspas, né, projeto de inovação para uma diretoria. Então, eu queria que você comentasse um pouco dentro da tua experiência como que essas pessoas que têm essa dificuldade de mostrar o valor da inovação poderiam fazer isso, né, dentro do jurídico, e qual é o valor, agora não falando quanto companhia, tá? Falando quanto jurídico. Qual é o valor que a inovação traz para o jurídico? Porque você já falou que é muito importante o jurídico como parceiro do negócio, né? E é lógico que é importante a gente demonstrar, seja qualquer área, para a diretoria que faz sentido a gente ter, né, investimentos ali, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessas dificuldades. Claro. O negócio, a diretoria, ela está preocupada com o negócio. Então, quando você, jurídico, vai levar uma inovação, você tem que demonstrar o impacto que isso vai ter no negócio. Então, eu vou mudar a forma como eu vou falar com os meus clientes, eu não vou usar mais essa linguagem, eu preciso trazer uma tecnologia. Olha, a gente teve aí uma fase de pandemia que eu senti que afastou muito. Porque antes a gente tinha o hábito de ir no escritório quase todos os dias. Era só, sei lá, sexta-feira que as pessoas não iam. Mas de segunda a quinta estava todo mundo lá. Então você tinha essa aproximação com as áreas clientes. A pandemia afastou. E aí, como falar, eu preciso ir presencial e eu preciso, de repente, viajar, empresas que têm localidades diferentes, eu preciso fazer um workshop, mas qual é o impacto que você vai fazer? Eu quero fazer um workshop de Agile, mas por que você quer fazer um workshop de Agile? Porque eu treinando os meus clientes, porque eu melhorando a minha equipe, eu trazendo inovação, eu mudando a forma como a minha equipe trabalha, eu vou conseguir atender melhor o negócio.
eu vou conseguir trazer estratégias melhores para os meus processos, para os meus contratos, eu vou conseguir trazer soluções. Então, você tem que trazer o impacto do negócio. Não adianta você só falar, vai, porque é bonito, porque o nosso jurídico vai ser reconhecido pela XYZ revista. Não. Qual é o impacto disso dentro do negócio? E como as meninas falaram, inovação nem sempre é algo tecnológico ou algum super investimento. É uma mudança de cultura. É você chegar para a sua diretoria e falar, olha, essa matriz de aprovação que você criou, essa forma de que tudo tem que passar por 3 aprovações, não funciona. Isso, tá vendo? Tá travando o processo, tá demorando, vamos simplificar. Então, acho que é um pouco de você levar dessa forma, é como você apresenta. E sempre o foco é o negócio. E eu acho que aqui, falando um pouco como cliente de escritório, os escritórios também pensarem mais nisso, né? O que o meu cliente precisa, como eu posso desburocratizar para o meu cliente, porque às vezes também fica um pouco travado nessas formas de negociação, né, como lidar com o escritório, como que o escritório apresenta um relatório. Então, dentro do consultivo, né, a gente tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de trazer esses dados, mas dentro de contencioso, que eu já fui contencioso, né, você tem contrato, você tem processos, redução de processo, redução de tempo. Tá, mas e o seu consultivo? Quanto tempo ele perde, às vezes, em atividades que poderiam ser simplificadas para ele focar na estratégia, para isso, ele ser parceiro do seu negócio e ser chamado para sentar na mesa? Então, é esse ponto. E para o jurídico é muito benéfico por questão de tempo. Porque, gente, tempo é dinheiro dentro do jurídico. Você ter advogados perdendo muito tempo em coisas que poderiam ser simplificadas, automatizadas, ser feito modelos que os clientes não precisam ficar entrando em contato. Você tem o seu advogado focando o tempo naquilo que é importante e não ficando desgastado. Então, esse dentro do jurídico, você também vai ter uma equipe, como você falou, motivada, né, focada, que não fica, ai, que saco, eu tenho que ficar fazendo a mesma coisa 1 milhão de vezes. Então, eu acho que é sempre o foco no negócio e também no bem-estar da sua equipe. Tirar da sua equipe de trabalhos maçantes, complicados, burocráticos. Até porque, né, existem vários estudos que mostram que a carreira, enfim, do jurídico, do advogado, né, esse profissional é um dos mais estressados, né, então é importante que cada vez mais as empresas como um todo, né, buscam essa questão da qualidade de vida, então obviamente que tem que estar na mesa. Você trouxe um aspecto muito importante que a gente sempre vem batendo aqui no Lex Talks, é que não necessariamente a inovação depende da tecnologia, né? A inovação ela pode acontecer também sem tecnologia. Por óbvio que a tecnologia é super importante e ajuda muito, né? Mas às vezes alguns pequenas ações, né, podem resolver grandes problemas. E aí me vem à cabeça 2 exemplos de episódios anteriores que a gente ouviu. O Thiago Zanicotti, do Neiva de Lima Zanicotti, a gente estava conversando sobre essa comunicação com o cliente, né? E aí ele comentou que quando ele vai mandar um e-mail para um determinado cliente, em regra geral, tradicionalmente, normalmente os advogados, né, em escritório iam fazer um grande e-mail com jurisprudência e tal, enfim. No final do dia, acabavam não respondendo o que o jurídico queria. É sim ou é não e o porquê, né? E aí ele comentou que dentro do escritório deles, eles começaram a fazer e-mails curtos, né, e-mails bem objetivos, exatamente com o que o jurídico precisava, porque nem sempre esse e-mail ia para alguém do jurídico, às vezes até para um diretor que não entende da área. E, obviamente, se o advogado quer enviar algo mais completo, por que não mandar um anexo, né, com um texto mais completo, se a pessoa quiser visualizar mais informações? Questões simples. E aí, acho que até era no mesmo episódio, o Alexandre Mariá, do Hospital do Rossio, né, ele comentou que na época da pandemia, estava sempre saindo nova circular, né, enfim, do que estava acontecendo aí na situação, e aí um escritório entendeu aquele movimento e viu que era uma oportunidade para ele chegar mais perto dos jurídicos e todo dia ele pegava aquelas circulares, transformava ali em uma mensagem no WhatsApp e mandava para todo mundo que ele tinha na lista de contatos, e para eles foi fenomenal, né, receber, acordar de manhã e não precisar 2 horas, 3 horas ficar resumindo. Utiliza isso de uma maneira mais simples. Então, é para mostrar que
existem várias ações que você pode fazer de maneira mais simples para começar a inovação. Obviamente que, né, existem várias metodologias e formas de você potencializar e aumentar isso. E aí a Bárbara comentou, né, sobre a questão dos indicadores, né? Porque assim, o indicador do contencioso é mais fácil da gente apurar, né? E do consultivo, Thaís? Como é que a gente trabalha com indicadores do consultivo? Me ajuda, Thaís. Você tem indicadores? Você consegue medir, Bárbara, seus indicadores? A gente consegue, mas foi um trabalho bem difícil, assim. Hoje a gente consegue colocar nossas metas muito bem definidas e tudo que a gente faz justamente para isso, a gente ter isso bem claro, né? E o nosso diretor, o Edu Gil, ele sempre cobra. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com a minha gestora e ela falou: o Edu quer saber quanto vocês estão trabalhando em contratos pessoalmente, quanto está indo para o escritório. Então, a gente tem isso bastante mapeado para realmente mostrar, mas foi difícil. Indicador de consultivo sempre é um desafio, né? Mas medir SLA e quantidade de contratos, assim, né? Cá entre nós. Não faz toda a diferença, né? Não. É o mínimo, né? É o mínimo. Não é tudo que a gente faz, né? É uma partezinha. Exatamente. Bom, essa parte de estruturação de indicadores para consultivo são projetos muito estratégicos que a gente trata na RAI. A gente tem sido bem demandada, né, Gi? Isso vem da diretoria para a gente, esses pedidos. Então, trabalhar não só essa parte, bom, atrelado ao design sempre, né? A gente estuda essa parte de design de dados. Então, para entender o problema, para simplificar e, de fato, conseguir medir e subir numa tecnologia para facilitar toda essa gestão, você poder emitir relatórios automatizados e assim por diante, relatórios visualmente atraentes e tudo mais. Mas eu vejo que indicadores interessantes para consultivo, avaliação de risco, né? O consultivo por si só são medidas preventivas, então são métodos, são meios que a gente traz assim esse olhar um pouco mais estratégico, né? Fugindo um pouco do SLA, de número, né? Também atrelado ao segmento, né? Os tipos de contratos que vocês estão analisando, né? As áreas que estão demandando e assim por diante, para a gente tentar, né? Imagino que na rotina simplificar e facilitar ali o retorno para o parceiro do negócio, para o fornecedor e assim por diante. Legal. São alguns meios, Bruno. Legal. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre um tema que eu saí um pouco do script. Em alguns encontros passados, quando eu estava entrevistando o Fabiano, ele sempre comenta que o contencioso massificado, então o grande volume de processos, ajudou muito no desenvolvimento, controladoria jurídica e outras áreas, mas imagino também que ajudou muito no desenvolvimento de novas tecnologias, porque quando você tem um volume muito grande, você vai exigir muito mais eficiência, né? E aí eu estava conversando com a Mariana, nos episódios atrás, e era com o Daniel também, da Voxy. E aí a gente falou um pouco sobre softwares para o consultivo. E aí a gente até brincou aqui, ó, Legaltech, se você tá ouvindo, né, é uma oportunidade, porque assim, com todo mundo que eu converso tem dificuldade em identificar software consultivo. Imagino eu que possa ter alguma relação com isso, né? Como o contencioso me parece que pode ter puxado as inovações por conta de eficiência, acabou que o consultivo ficou um pouco de lado. Vocês veem no mercado como um todo uma dificuldade de tecnologias e ferramentas para o consultivo que precisa desenvolver mais? Ou só não achei ainda, mas realmente tem bastante por aí? Não tem mesmo, Bruno. Na verdade, eu também sou sócia do Brainlaw, que é um software para departamentos jurídicos, né? E tem vários módulos. Um módulo é consultivo. Mas o módulo consultivo, ele não é um módulo padrão. Você tem que desenvolver o módulo consultivo conforme a necessidade do teu cliente, do segmento do teu cliente.
Então, o que a gente faz hoje, né? A gente atende Habib's, por exemplo, toda a parte de contratos, Magazine Luiza, com todo o jurídico. Então, como que a gente consegue extrair dali indicadores, né? Então, você estruturar dados dentro do departamento jurídico é você começar a controlar, né? Controlar a demanda. Então, tem demandas que são estratégicas, que vão demorar mais horas, que são demandas grandes, que são demandas que vão, né, ter uma capacidade, uma complexidade muito maior. Você não pode contabilizar simplesmente horas. Por isso que indicadores não é horas ou quantidade, né? É qualidade. E daí a gente entrar no quantitativo versus qualitativo, né? O qualitativo, no caso, aí a gente tem que entrar conforme o modelo do negócio mesmo, né? Então, a Bárbara está lá com contratos. A gente está com um projeto hoje na Coca-Cola, por exemplo. Também, com todo o mapeamento da parte consultiva. Então, o que a gente faz, né? O cliente interno é que vai demandar. Como que ele busca isso? Então, qual que é a redução de tempo? Qual que é o ganho para o negócio, como a Bárbara comentou? Então, isso tudo aqui são indicadores diferentes. Então, eu não posso colocar num software como um padrão. Eu consigo colocar as demandas, mas eu tenho que classificá-las como quantidade, óbvio, que isso qualquer software tem que fazer, né? Se não fizer, já não serve. Ou então, tem que fazer a classificação qualitativa dessa demanda. E a partir daí, sim, a gente extrair dados, gerar BIs e dashboards que conseguem cruzar mais de uma informação. Porque o consultivo é isso, é você saber o número de demandas, mas quais são grandes, complexas e quais são as mais simples, para quem que você vai direcionar, o que teu time interno pode absorver, o que você tem que passar para o escritório, o que isso impacta em custo. Então, isso tudo tem que estar dentro do software e você conseguir extrair essa informação para depois você gerar inteligência em cima disso. Então, a inteligência não está no sistema, você não vai encontrar. Não é de prateleira. A inteligência do sistema ela vai depender do cruzamento sempre de uma ou mais, né, de duas ou mais informações que vão te dar indicadores mais estratégicos para o consultivo. Então, é uma falácia, você fala, tem um software lá que controla todo o consultivo. Pode controlar, ótimo, mas você tem que extrair aquela informação e tem que ter uma visão estratégica daquilo para você poder vender interno, né? Perfeito. Eu acho que é perfeito o que a Thaís falou e até a Gisele, perdão. Eu confundindo as pessoas. A Gisele falou, e até complementando essa questão de não ter... Eu tive no evento da B2L e realmente você vê muito para contencioso. Hoje a gente já tem mais empresas no Visual Law, mas para consultivo é muito pouco. E isso que você falou também é muito importante de não ser um software de prateleira, mas ser um software que se adequa ao que o seu cliente precisa. Né? A gente contratou recentemente na Mondelez e a gente falou, quero que tenha um ícone lá no Teams para o meu cliente não precisar abrir mais uma página. Não, então vamos adaptar. Eu uso outro, Spark, não sei, cada empresa usa um. Eu quero colocar no meu. Meus clientes são XYZ e eu preciso desses indicadores. Né? O seu software conseguir se adaptar. Porque senão também fica muito engessado. E acontece o que você falou. Você às vezes contrata uma inovação só para ter uma inovação tecnológica que não é bom para o usuário. Né? Que não tem um UX design adequado, né, para o usuário e para o cliente. E eu queria só, né, atravessar aqui um pouquinho e perguntar para as meninas, que você falou, né, que desde 2017 vocês estão nessa, mas eu senti um boom de legal design, design thinking nesses últimos 2 anos, eu acho. Acontece isso? Vocês acham que as empresas hoje estão mais antenadas com isso? Com certeza, a gente acompanha o mercado, né, e o ônus de você ser líder no mercado é que você sempre tem que estar buscando inovação para aquilo, né? Inovação, até um ponto aqui, a gente trazer isso a gente é agência de inovação, porque a inovação é ampla, ela é tecnologia, ela pode ser pessoas, ela pode ser processos, então o design me ajuda nisso, a ter uma visão mais holística, né? E a gente viu realmente um boom aqui no Brasil. A gente fez o primeiro evento de legal design que foi internacional, que a gente trouxe 4 pessoas de fora do Brasil para palestrar e explicar os conceitos ainda do legal design. Isso foi em 2019, no começo do ano. Foi feito lá em São Paulo, no Espaço JK. E ali, a partir dali,
começou assim aquele burburinho. Então, já tem um case aqui, vamos tentar aplicar e tal. Mas isso foi muito pro lado do Visual Law. Foi muito para a questão visual. E aí os cases também se proliferaram muito na questão visual. E aí por isso que tem essa confusão, né, das nomenclaturas e etc. Mas tudo se multiplicou de forma mais rápida. Tá? Mas muita gente acaba ficando no raso, como todo mundo, né? Tem muitos especialistas de Instagram, né? Especialistas que assistem lives, que escutam podcasts e daí se tornam especialistas naquilo. Então, a gente está agora regulando, inclusive, né, um pouco desse mercado, trazendo um pouco mais de, profissionalismo mesmo para o legal design, porque, de fato, ele teve um boom, né, justamente na questão visual, e muita gente amadora fazendo, né, o que, de fato, a gente não prega aqui. O legal design é mais amplo do que isso, é mais profundo e etc. Mas a gente quer trazer, né, com que as pessoas tenham qualidade em contratar um serviço. Não é barato, é caro. Se você quer contratar uma coisa barata, você tem também, né? Atravessa a rua ali, você tem quem faça mais barato. Mas qual é o entregável que ele está te dando, né? Então, a gente está tentando balizar um pouco o mercado aí com os grandes players. Vamos ver se a gente vai conseguir. São iniciativas ainda que estão no papel, mas a gente vai logo, logo tirar isso. Mas a gente quer ver, né, o movimento crescer, não só para os departamentos, mas para os escritórios, né, mas que cresça de forma consciente do que a gente pode fazer com ele. É muito potente, não é só uma metodologia, né, é uma forma, uma cultura de pensamento mesmo que pode trazer para dentro dessa área jurídica, porque no final das contas a gente quer simplificar, né? É isso. Eu achei muito legal o que você trouxe, Gi, e eu quero trazer algumas situações que eu vi recentemente. Eu acho que a responsabilidade, né? Quem quer inovar, trabalhar com legal design, eu vou falar aqui do Visual Law, né? Que eu não sei se é correto falar Visual Law, mas enfim, é correto? Posso falar assim? Pode. Então, design visual, design gráfico, visual. Tudo a mesma coisa. Existem várias pessoas que estão tentando fazer, né? E a gente vê várias decisões, às vezes, que acontecem, que os magistrados, enfim, isso falando em contencioso, né? Acabam sinalizando que não entenderam, que não faz uma peça adequada, tal, Manda enfim. emendar, né? E aí eu comecei a ver algumas peças, né? Peças e peças, obviamente, né? Que foram executadas. E às vezes as pessoas ficam em mente a questão visual e acham que é você pegar um contrato, que é você pegar uma petição e colocar uma cor, colocar uma figura. E as pessoas precisam entender que existe toda uma ciência por trás do porquê. Eu não entendo as técnicas, né? Mas sei que tem a questão da escrita, a redundância que você vai utilizar, parágrafos curtos, enfim, uma série de questões. Então as pessoas precisam entender isso, né? Que não é simplesmente colocar uma figurinha bonitinha. Ele tem que ter um fundamento por trás. Faz sentido isso? Total. Com certeza. Ele é tão profundo que a gente estuda a arquitetura do texto, né? Então, passa por isso. O que é essa arquitetura do texto? É você trabalhar, né, dentro das técnicas de UX Writing, por exemplo, né, que também vem da experiência do usuário, de reescrita, né? E trazer essa linguagem simplificada. Então, é muito além do visual. O visual, como a Gisele falou ali, é a pontinha dos projetos, é a cerejinha do bolo, mas passa por tudo isso que a gente chama, né, internamente de experiência do usuário, de arquitetura da informação do texto, de revisão de linguagem simplificada, né, de alteração de termos, né, e assim por diante. Tem a linguagem simples, né? A gente fez um evento com o Tribunal de Justiça de São Paulo para poder ouvir os magistrados, porque a gente faz muito isso e faz muito para contencioso massificado. E a gente não pode errar, né? A gente tem que ir com cuidado e com parcimônia ali para a gente conseguir introduzir um pouco do design para o mundo da magistratura, né? A gente tem magistrados muito fora da curva que aceitam, que adoram, que gostam, que disseminam isso. E tem outros super tradicionais que estão mandando emendar as petições porque não concordam. Parece um gibi, parece um folder, eu não quero isso, eu quero uma peça, eu quero uma coisa séria e etc. O que eu ouvi, né, de alguns magistrados que eu acho que é bem importante mencionar aqui, para quem está começando ou para quem já está fazendo projetos, né? Primeiro, o que é importante na peça tem que estar escrito.
né? A linguagem, a comunicação nossa é o português, continua sendo, né? Você pode substituir algumas coisas, você pode trazer elementos visuais, cores, etc. Mas nada vai substituir a linguagem e a forma de comunicação. Então, assim, o que eles querem? Peças menores. E eu não quero direito, eu quero os fatos, né? Então, são falas dos juízes que a gente vai pegando para poder fazer projetos cada vez melhores. Se a gente for pegar as peças da High Law de 3 anos atrás, se a gente for pegar as peças de hoje, a gente teve um salto em termos de qualidade muito grande. Por conta dos feedbacks, por conta dos retornos, por conta da quantidade de projetos que a gente faz hoje. Mas se você pegar os projetos anteriores também, de outras empresas famosas, você vai ver inúmeros erros, gráficos mesmo, né? Erros, assim, grosseiros. Mas é uma questão da curva de aprendizagem. Todo o mercado está sofrendo essa curva, né? O que a gente tem que cuidar em peças a gente não pode brincar. Então, por exemplo, a gente está fazendo um projeto agora de extrema relevância, que é uma ação civil pública, que tem uma relevância nacional, que são as empresas muito conhecidas, que atuam no mercado bem regulamentado. E a gente está fazendo isso para tribunais superiores, né, em memoriais, em STJ, em STF. Então, a gente não pode trazer ali um excesso de elementos visuais que desvirtuem a mensagem jurídica, que é o que o advogado está indo lá sustentar, né? Então, a gente pode fazer um resumo, você pode até colocar um vídeo de 1 minuto, explicando uma causa mais complexa e etc., como a gente já fez com a Vibra, com a BR Distribuidora e outros cases que viralizaram aí no mercado, mas assim, com cuidado, porque na verdade o juiz só quer o quê? Ler menos, né? Menos ladainha, menos sobre dano moral e dano material, que isso já está mais do que pacífico, né? Que já tem código, que já tem tudo legislado. Eles não querem que a gente ensine a lei, porque o juiz já sabe da lei, né? Então, ele quer que a gente explique melhor os fatos. Então, quanto melhor ficar essa linguagem, é o fato, né? É isso que eles querem. Então, é bom que você falou isso, para a gente não popularizar o visual law ou o design visual trazendo elementos, porque não é trazer elementos visuais, é simplificar a mensagem, é reduzir, é diminuir parágrafo, é deixar com que os fatos fiquem mais claros. Esse é o ponto. Então, e é isso, né? É o equilíbrio, não é você fazer um gibi também que você vai colocar um monte de figurinha que não precisava, mas explicar aquela parte do fato que precisa, que de repente é um pouco mais complexa. Acho que é essa mão, né, que a gente tem que ter para tudo. E como empresa a gente fez um treinamento de visual law para contratos e para outros documentos. Mas é isso, a gente não é expert nisso, então a gente sempre, quando é casos mais delicados, a gente apresentou num processo de tributário. Veja, né, que inovador isso, você apresentar num case tributário que é super difícil. Mas foi isso, com muito cuidado, como um anexo, né, na petição, não foi a petição inteira e, nossa, que lindo. Então, acho que é bem importante isso que você falou, do conhecimento de vocês, né? As pessoas têm muito anseio de fazer one page, né? Ai, que lindo, que moda é essa de fazer uma tara pelo one page, né? Todo mundo quer tudo em uma página, e aí coloca todas as informações ali dentro, fica uma coisa deixa super na fonte carregada, 7. extremamente chato. Apego a nomenclaturas também, termos em que pede deferimento. Gente, como você pode reescrever essa frase? Termos em que... não vou nem riscar, eu me sinto pressionado aqui. Então, é traduzir a mensagem mesmo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente fez memorial para defesa no CARF. CARF é tributário, né? Uhum. Então, o que a gente foi fazer? Primeiro ponto, analisar o perfil do julgador do CARF. Fantástico. Eu não estava falando para a empresa, né? Então, eu estava falando para o julgador do CARF. O julgador do CARF nem sempre é advogado. Ele não tem a formação jurídica, e pode ser um economista. Então, como que a gente consegue olhar para aquele cara que está recebendo a informação e saber, puxa, eu tenho que trazer uma pitada jornalística aqui para o cara ficar interessado por aquele tema. A gente tem uma jornalista no time da High Law hoje. Porque a construção do texto, ela sai do juridiquês totalmente. Assim. Então, inovação é, para mim, sinônimo de simplificar. Que fantástico. E não é estático, né? Como você bem fala, é dinâmico, né?
É isso, é esse trabalho de você entender quem vai ser teu usuário-alvo, digamos assim, né? E construir de uma forma que faça sentido ali para aquele caso. Nossa, legal, show de bola. Acho que eu quero começar a trabalhar com legal design. Vai lá, Eu vou seu te legal dar designer. Eu vou te dar uns livros aí Legal. pra você. A gente passa para você. Até eu acho legal deixar aqui para quem está ouvindo a gente. A gente tem 2 livros publicados sobre legal design, né, no Brasil hoje, com mais referências. Tem alguns livros do professor Alexandre Zavaglia também, que é um precursor, assim como a gente, também trouxe o tema bem nessa mesma época. A gente fez eventos juntos e é um cara que está sempre buscando também referências internacionais. Então, a gente tem alguns livros, né, alguns materiais dele publicados pela Thomson Reuters. E também a gente publicou 2 livros, inclusive com artigos sobre metodologia ágil e legal design, os 2 conectados, né? Então, acho que é legal deixar aqui um livro da editora Foco, que chama Legal Design, e um outro livro da editora Juruá também, que é da Advocacia 4.0, e que traz alguns temas relacionados à parte de inovação jurídica. Então, já deixo a dica aí. Tem também um ouvintes. e-book. A gente tem um e-book também no site da High Law, para quem estiver interessado. www.high-law.com.br. Tem e-book lá sobre metodologia ágil, enfim, tem alguns cases nossos também. A gente está super à disposição. Vocês podem baixar. Para você que está assistindo, vai ver o QR Code subindo aqui com todas essas dicas. Para você que está ouvindo, vai na descrição aqui do episódio que nós vamos colocar aí os links para vocês acessarem. Legal. Estamos nos caminhando aqui para o final, mas eu quero trazer um ponto que é algo que não sei se é uma percepção só minha, mas quero ouvir aí a opinião de vocês. Bárbara, você passou um tempo por escritório, né? Enfim, então você atuou tanto em escritório quanto em jurídico interno. Óbvio que existem vários escritórios e várias pessoas que atuam dentro do escritório que estão antenadas em inovação, em legal design, que estão junto aí com vocês fazendo debate sobre os temas, mas a sensação que eu tenho quando a gente faz um comparativo entre o jurídico interno e escritórios da advocacia, me parece que o jurídico interno ele tá um pouco mais avançado. Aí não sei se é a pressão da diretoria, enfim, né? Então eu queria entender esse cenário, assim, se realmente essa percepção é válida, se isso realmente acontece, né? E o porquê isso pode acontecer, né? Por que o jurídico interno pode estar mais avançado nesses temas e menos do que escritórios de advocacia? Você sentiu alguma diferença com relação a esse ponto quando você fez essa transição? Eu acho que os escritórios, eles têm 2 pontos que jogam um pouco contra, né? Eu acho que muitos escritórios, eles são muito focados no processo, na revisão dos contratos, e eles não conseguem olhar um todo. E que também eles demoraram um pouco mais para falar de inovação do que os departamentos jurídicos. Então, hoje, você já vê escritórios que criaram um departamento focado para a inovação, trouxeram pessoas que não são advogados para dentro dos seus escritórios, que a empresa, por ela já ter várias áreas, isso facilitava, porque o jurídico ia sentar conversar com o time de TI, ia sentar conversar com o time de marketing, e o escritório era muito focado naquilo. Então, eu acho que o escritório ficava muito, os advogados muito pensando ali no processo, eles não viam também muito essa possibilidade. É isso. Se eu for fazer uma coisa muito inovadora, mas no processo não adianta, mas no meu dia a dia não, mas o meu cliente não vai querer. E hoje isso está se abrindo essa discussão também para os escritórios. Os clientes também estão exigindo que os escritórios se desenvolvam um pouco mais. Mas o que eu acho que ainda pega um pouco é isso. Os escritórios estão muito focados só nisso. Tá, mas assim, dentro do processo, talvez você não consiga inovar tanto, mas é o que a gente falou. Mas e para o seu cliente? Se você manda um relatório dos processos do seu cliente todo mês numa planilha em Excel, você não consegue gerar um dashboard, você não consegue ter KPIs melhores para mostrar para o seu cliente o que você está fazendo, das jurisprudências. Eu sentia como escritório isso, muito foco no meu dia a dia, e como cliente hoje, eu sinto que a gente tem que ficar incentivando o escritório, e o que a gente espera é que os escritórios venham mais com isso, sabe? Olha, dentro da jurisprudência eu consegui desenvolver aqui uma pesquisa do que da jurisprudência impacta dentro dos seus processos, porque a gente tem que ficar pesquisando, a gente tem que ficar desenvolvendo.
Então, acho que tem esses... Eu entendo um pouco o lado do escritório, mas eu também acho que eles têm que abrir um pouquinho a caixinha aí, começar a trazer gente de fora, trazer gente de outras áreas para dentro das suas equipes. Eu acho que diversidade, como a gente falou na equipe da High-Law, que vocês têm jornalista, que vocês têm design, é fundamental para a inovação. Você não vai conseguir inovar com uma equipe que só tenha pessoas de uma área específica, sabe? Eu achei fantástico isso que você falou. Até esses tempos atrás eu conversei com o Cristiano Podboy. Ele era gerente jurídico no Habib's e agora está na CTG Brasil. E ele comentou que às vezes ele passava um tempão sem conversar com nenhum advogado, porque no jurídico interno isso acontece, né? Você tem relação com outras áreas. E obviamente que o jurídico ali acaba, me parece, sendo influenciado também, né? Agora tem escritórios, né? Alguns escritórios que têm feito esse movimento, né? Que você comenta de trazer pessoas de outras áreas. Tem estatístico, tem a área de TI, mas ainda assim, né, é algo, me parece um pouco tímido. E para aqueles escritórios, porque não são todos os escritórios, né, Thaís, que vai fazer sentido, às vezes, você criar uma área ou alguma coisa nesse sentido, mas você tem aí grandes consultorias, né, empresas que podem ajudar nessa transformação, estão aí para, né, não me deixar mentir. Vocês percebem essa diferença também? Ou vocês que estão no mercado aí conseguem, veem os dois no mesmo patamar, assim, com relação a essa busca? A gente percebe essa diferença e justamente eles buscam a gente também para dar esse empurrãozinho, sabe? Para identificar essas oportunidades e, de fato, se for o caso, pensar em pessoas também, né? Mas eu concordo, é uma mudança cultural, né? Dentro das empresas, você tem essa diversidade, né? Das áreas e tudo mais te demandando. Como você falou no início, né, Bárbara? Você está sendo bem parceira ali. É gostoso quando você escuta isso do teu cliente interno. E eu acho que para o escritório ter essa visão ali da técnica, de estar imerso, né? Também tem a questão da formação, o advogado em si, né? Na academia a gente não tem visão ali de negócio, de empresa, né? Diferente quando você está num corporativo. Então eu vejo esse movimento cultural mesmo nesse ponto, né, Gi? Ainda tem um gap, né? Ainda tem alguma coisa que a gente tem que percorrer aqui do escritório para o corporativo. Mas eu vejo, né? A gente está muito no mercado de São Paulo e está muito em escritórios grandes. Todos eles já têm um núcleo de design, ou já tem um núcleo de legal ops, assim, muito parecido com as estruturas corporativas. E isso, para nós, assim, é navegar no mundo conhecido. Então, a gente fala como se já tivesse para todo mundo, né? Mas quando a gente sai da realidade de São Paulo, dos escritórios maiores, a gente passa a ter a gente assusta mesmo, assim, os escritórios menores de outros estados... a diferença é muito grande mesmo. Aí é questão de ultrapassar essa barreira cultural mesmo e tentar trazer profissionais de outras áreas. Isso a gente nem vê em escritórios menores ou médios, né, em outros estados. Então, eu acho que é legal a gente ver esse movimento, mas São Paulo está muito adiantado. Os escritórios estão muito robustos nisso. Escritórios de 60, 80, 200 pessoas... Todos eles já têm um núcleo para atender a área de inovação, ou na área de direito digital, ou conectado com negócio mais de startup, ou já fazendo alguma iniciativa de visual law. Contratam muita gente também, porque às vezes não tem como colocar alguém interno, não tem como internalizar, o custo é alto também, né? Então a gente acaba fazendo um projeto sob demanda, e aí o escritório pode ficar demandando só nos casos especiais, que ele já conseguiu emplacar isso no custo, inclusive, né, colocar isso para o próprio cliente pagar, inclusive. Então, assim, tem modelos diferentes de precificação que você consegue viabilizar a inovação. Você não precisa ser contra, né? Não sendo contra, tá ótimo. E aí, até um comentário que eu acho que é bem interessante. Eu tive num evento na Finlândia, agora em setembro, que é um evento que reúne vários nomes de legal design do mundo. São 52 países representados com vários cases. E o que mais me chamou a atenção, que eu gostei muito de ver, que tinham vários corporativos. Muitos corporativos. E corporativos enviados pelas diretorias das empresas. O que é mais legal. Porque não é o advogado que gosta do tema, que está bancando sozinho, que está querendo se profissionalizar nisso.
é o advogado da empresa indo, porque a empresa está mandando ele conhecer do legal design, para ele fazer uma iniciativa, não só a Videolaw, mas também outras, né? Então, o que eu achei que no resto do mundo está acontecendo é isso, esse movimento das empresas, do corporativo, entender que o jurídico também tem que inovar e impulsionar a carreira do próprio advogado da empresa, assim. Então, é um diferencial um pouquinho daqui do mercado brasileiro. Eu acho que os escritórios, eles têm medo de ofender o cliente ou de parecer para o cliente que ele não quer fazer. Mas eu acho que não é isso. Então, por exemplo, você tem escritórios massificados, que você tem um monte de advogado júnior que fica lá só, às vezes, trocando o número do processo, o nome da parte. Ah, não, mas eu estou dizendo que o meu advogado está lendo. Gente, é só o cliente pegar as petições que ele vai ver que o advogado não está lendo. Então, por que não oferecer um software que vá fazer essas petições automáticas e focar os advogados para analisar em que tribunal você está perdendo, por que você está perdendo, e aí sim falar, precisamos mudar a petição, precisamos focar. A gente teve um caso na Mondelez que a gente tinha que fazer emissão de guias da ANTT por excesso de carga. A gente pagava um escritório R$80 por guia para eles emitirem a guia. Chegou para a gente um software que emite essas guias, ele consegue puxar diretamente do sistema da NTT, gerar antes, sem erro, por 20 centavos, e ele ainda me gera um relatório, um dashboard de onde a gente está tendo mais, em qual transportadora, tudo, que eu não tinha no escritório. Então, assim, porque o escritório também não pensou e não foi buscar esse software que ele poderia me oferecer, eu ia continuar pagando para ele, óbvio, não os R$80, mas eu manteria ele ali e ele me ofereceria um serviço de qualidade e que ele poderia oferecer, de repente, também para outros clientes, aumentar a gama de clientes dele nesse serviço. Mas eu acho que os escritórios têm medo de pensar, nossa, mas eu vou oferecer um software, eu não vou estar oferecendo o meu serviço. Não, você está oferecendo o seu serviço junto com o software. Então, acho que falta um pouquinho também os escritórios arriscarem um pouco mais nesse sentido e tirar o manual, sabe? Eles ainda focam muito no manual para fazer. Eu achei bem legal isso que você trouxe. Esse receio de, às vezes, assim, porque eu estou executando, estou agregando um baita valor, enfim, e porque estou executando, vou garantir uma qualidade. A tecnologia já mostrou que não vai só se preocupar com a quantidade. A tecnologia e a inovação também ajuda muito na qualidade, né? Então, é muito legal essa visão que os escritórios precisam ter no dia a dia. Eu vi uma pesquisa recentemente. Eu sou muito ruim, tipo, de fonte, assim, mas eu juro que eu vou procurar e vou colocar na descrição, enfim. Um levantamento que foi feito e falava sobre a visão que os escritórios têm com relação à inovação. Enfim, acho que foram mais de 400 escritórios que foram entrevistados. E aí, ali, acho que mais de 70% dos escritórios entendiam que a tecnologia nos próximos 5 anos, a inovação, vai ser um diferencial na hora do cliente, né? Entender ali se vai contratar os serviços ou não. Então, para quem não tem ainda essa visão, não tem volta, né? E aí eu até perguntei, eu fiz no episódio que eu gravei com o Daniel e com a Mariana, eu até perguntei pra eles, e aí, pra vocês tem volta? E aí o Daniel falou assim, não tem por que ter volta, né? Não é, ter volta não vai ter, mas também não tem o porquê, porque tá aí pra gente utilizar, pra potencializar, né, o nosso trabalho. No final do dia, o dia só tem 24 horas e o advogado ali, a hora é muito importante ali para o jurídico, né? Então, enfim, são visões, mentalidade que a gente precisa ter e desenvolver dentro da área jurídica como um todo, em alguns polos, como a Gi falou, muito mais desenvolvido, né? Mas a gente tem um Brasilzão inteiro aí pela frente para desbravar, né? Legal, vamos chegar ao final aqui, porque se deixar, eu já tenho aqui umas 15, embora. Umas 15 perguntas que eu queria fazer para vocês, mas vamos deixar para a segunda temporada. Gosto de chegar no final e pedir para as convidadas deixarem aí uma sugestão, né? Para quem está nos assistindo e, enfim, ou para quem quer começar, ou para quem quer entender mais o movimento, o que vier aí do coração de vocês. Então vamos começar pela Thaís. Não comecei, acho que nenhuma pergunta pela Thaís. Vai lá, Thaís. Alguma dica? Eu acho que esse ponto aí que você trouxe sobre o escritório expor, Bárbara, também de certa forma assim, olha, eu quero te ouvir.
o que você gostaria que eu melhorasse nesse relatório, né? Às vezes eu não tenho budget para contratar um estatístico, um cientista de dados, um jornalista e assim por diante, né? Então, talvez você se colocar um pouquinho no lugar do teu cliente, né? Escuta um pouquinho sobre esse podcast, nesse ponto que a gente fala muito sobre imersão, né? Sobre ouvir o cliente, sobre entender a persona, né? A área que está demandando. Então, acho que isso é simples, prático e bem barato. Então, ligar para o cliente e perguntar o que ele poderia melhorar no relatório XPTO, talvez possa ser uma dica valiosa aí. Fantástico. Bárbara, vamos aproveitar que você está do lado aí da Thaís e deixa aí um recado final para quem está nos assistindo. Bom, eu vou fazer o meu jabá aqui, né, gente? Importante também. Recentemente eu participei, fui coautora num livro que é coordenado pelo Paulo Samico, o Guilherme Totti e a Tainá Carneiro, que chama Criatividade é Comportamento, Inovação é Processo, que a gente fala muito sobre inovação em todos os sentidos. Ainda vai ter Visual Law, vai ter Legal Design, vai ter, né, as inovações, como eu falei, que não são tecnologia, vai ter tecnologia e tem pessoas de todas as áreas. Tem advogado, tem não advogados, tem pessoas que são da área de tecnologia, como a Karina Troncos, ela é um dos primeiros artigos. Tem o pessoal de várias Lawtechs e Legaltechs, então tá um livro muito bacana, a gente lançou agora no mês passado, já tá à venda na Saraiva. Então, lá tem muito conteúdo, tem algumas pessoas, alguns autores que fizeram videozinhos curtos falando, então é bem bacana. Então, essa vai ser a minha dica. E reforçando o que a Thaís falou, entenda o seu cliente, entenda também o seu departamento, o que você precisa. Você não precisa fazer nada, gente, muito absurdo. É realmente identificar quais são as dores que a gente fala do seu cliente ou do seu departamento. Legal, eu vou aceitar essa dica, vou garantir o meu exemplar para ler, porque eu fiquei com super vontade, já tinha visto nas suas Eu não redes consegui sociais. trazer para vocês, porque não chegou os que eu encomendei, mas não precisa comprar, eu vou dar para vocês 3 de presente. Que legal. Da capinha verde, né? É da capinha verde, que nem Eu uma falei chave. com segundas intenções aqui. Ele não sabia que ele ia ganhar, mas ele vai ganhar, pode deixar. Legal, obrigado. Gi, então, por favor, deixa um recado final aí para quem está nos assistindo. Legal. Bom, primeiro para quem chegou até aqui, né, no final, então realmente a pessoa está interessada, né, e acho que isso é o primeiro passo, né, você se interessar em ver coisas novas, escutar e ir atrás. Mas acho que simplificar é a palavra da vez, né, tudo que a gente faz aqui é na tentativa de ser um direito mais acessível, né, o acesso à justiça não é só justiça no sentido do poder judiciário, o acesso à justiça é você fazer um contrato mais simples, é você melhorar a experiência do cliente, mas, sabe, ter um direito mais próximo, assim, um direito mais humano. E não é propósito, não é falácia o que a gente está trazendo aqui, né? O legal design é uma coisa séria, é uma frente do direito já, contribui muito, tá já dentro das universidades, fora do país, com certeza, aqui, começando com as iniciativas, então não é uma hype, né? A gente está surfando nessa hype, então, desde 2017, que bom, né? E a gente, acho que tem que buscar isso, né? Simplificar mesmo a mensagem, não só no judiciário, mas para a nossa carreira mesmo, assim. Acho que é a palavra da vez. Legal, fantástico. Eu não poderia ter fechado melhor a primeira temporada do Lex Talks, um projeto que eu comecei a desenvolver este ano, enfim, né? Com muito carinho, porque é um tema que eu gosto muito, direito e inovação. Para você que não assistiu os episódios anteriores, volte no nosso canal, YouTube, Spotify, assistam os episódios porque tem conteúdo muito bacana. Para você que assistiu esse episódio inteiro, recomendo até que você volte e assista mais algumas partes, porque a gente trouxe muito conteúdo interessante aqui, que com certeza vai fazer a diferença no teu jurídico. Agradeço por ter me acompanhado nesses 8 episódios. Próxima temporada teremos novidades, muito conteúdo bacana, convidados especiais, como dessa primeira temporada. Gostaria de agradecer as nossas convidadas de hoje por todo esse conteúdo que a gente produziu. Agradecer você que acompanhou aqui até o final desse episódio. Se inscreve no nosso canal, curta, compartilha, marque o amigo ou amiga e me aguarde. A segunda temporada vem aí com muitas novidades.